algoritmo que a gente viu para resolver o problema Max3CNF-SAT. Então, o que ele faz? Para cada variável xi da minha fórmula dada na entrada, ele vai atribuir 1 ou 0 com probabilidade meio, verdadeiro ou falso, né? Com probabilidade meio para essa variável xi. Aí vamos fazer então a análise agora desse algoritmo e mostrar que ele é um algoritmo aproximado para o problema Max3CNF-SAT. E aí o resultado que a gente consegue mostrar é esse aqui. Então tem o seguinte teorema: o algoritmo ele é um 7/8 aproximação para o Max3CNF-SAT. Então, como é que eu faço então para mostrar que um determinado algoritmo ele é um determinado valor aproximado para o algoritmo? Então, a primeira coisa que eu tenho que mostrar é que o algoritmo executa em tempo polinomial. E aí é fácil ver que esse nosso algoritmo ele executa em tempo polinomial. Na realidade, ele tem tempo linear, porque ele é basicamente um laço sobre cada uma das variáveis da fórmula booleana e vai citar lá valor 0 ou 1 com probabilidade meio para cada uma dessas variáveis. Então, a gente mostrou que esse algoritmo executa em tempo polinomial. Aí, a segunda coisa que eu tenho que fazer é mostrar que você tem uma solução viável para o seu problema. Então, qualquer atribuição de valores aleatórios, qualquer atribuição de valores booleanos para as variáveis de x1 até xn vai corresponder a uma solução viável para esse problema. Então, a gente tem uma solução viável. E, por fim, eu tenho que mostrar que essa solução tem esse valor 7/8 de aproximação, certo? Então, é um problema de maximização. Então, eu tenho que mostrar que o valor esperado da solução devolvido pelo meu algoritmo é maior ou igual a 7/8 do ótimo. Então, um fato que a gente vai utilizar aqui nessa análise é o seguinte: o ótimo ele é sempre menor ou igual a m, certo? Então, o ótimo ele no máximo vai satisfazer todas as cláusulas. Como a gente tem m cláusulas, então m é sempre maior ou igual ao ótimo. Então, esse aqui é o limitante que eu vou usar em comparação com o ótimo, e o meu algoritmo ele vai dar um valor de aproximação em cima desse valor m aqui. Bem, como a gente tem um algoritmo probabilístico, para fazer a análise dele, é interessante a gente fazer alguma associação dos resultados que o algoritmo gera com variáveis aleatórias. Então aqui eu vou criar, primeiramente, uma variável aleatória yi, que vai estar associada com uma cláusula ci. Então, para cada cláusula, eu estou criando uma variável yi. E quais são os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir? Então, yi ele vai assumir o valor 1 se ci é satisfeita na solução computada pelo algoritmo, e vai ter valor 0 caso contrário. Então, essa variável aleatória yi basicamente está indicando se a cláusula ci é satisfeita ou não na solução devolvida pelo algoritmo. E aí eu vou usar aqui, vou criar uma outra variável aleatória x, que nada mais é do que a soma de todas as variáveis yi para cada uma das cláusulas. Então, somatório lá de i igual a 1 até m, que é o número de cláusulas, das variáveis aleatórias yi. Então, com isso, sabendo que esse yi representa as cláusulas, cada uma das cláusulas que foram satisfeitas na execução do algoritmo, o x vai ter a soma total do número de cláusulas que foram satisfeitas na solução devolvida pelo algoritmo. Então, o x está representando para mim o valor da solução do algoritmo. E aí o que eu quero é justamente não computar o valor esperado de x. Então, o valor esperado de x, que é o número de cláusulas satisfeitas pela solução, número esperado, né, de cláusulas satisfeitas pela solução devolvida pelo algoritmo, por definição, ele é igual, então, ao valor esperado da somatória dessas cláusulas, dessas variáveis aleatórias yi para i igual a 1 até m. Aplicando a linearidade da esperança, eu consigo jogar esse somatório aqui para fora. Então, tem uma propriedade lá, se vocês voltarem nos conhecimentos básicos lá de variáveis aleatórias, você pode então jogar esse somatório aqui para fora, e isso aqui vai ser igual ao somatório de i igual a 1 até m do valor esperado de cada uma das variáveis aleatórias yi. Então, o valor esperado
da solução devolvida pelo algoritmo, que é o valor esperado de x, ele é igual à soma de igual a 1 ATM do valor esperado de cada uma das variáveis y e i que indicam se uma determinada cláusula CI foi satisfeita ou não na solução devolvida pelo algoritmo. Então, nosso problema está em como computar esse valor aqui, o valor esperado de y e i. Então, como é que a gente consegue calcular o valor esperado de y e i? Então, o valor esperado de uma variável aleatória, por definição, é o somatório sobre todos os possíveis valores que essa variável aleatória pode assumir, o somatório desses valores multiplicados pela probabilidade de que a variável assuma aquele determinado valor. Então, para a nossa variável y, ela só pode assumir dois valores, ou é 0 ou é 1. E aí, para 1, a probabilidade da variável aleatória y receber o valor 1 é a probabilidade de CI ser satisfeita. E o outro possível valor que a variável y pode receber é 0, e a probabilidade da variável aleatória y receber esse valor é exatamente a probabilidade de CI não ser satisfeita, certo? Então, o valor esperado de y é igual a isso aqui, é 1, que é um possível valor que ela pode assumir, vezes a probabilidade dela assumir aquele valor, que é a probabilidade de CI ser satisfeita, mais 0, que é o outro valor que y pode assumir, vezes a probabilidade dela assumir esse valor 0, que é a probabilidade de CI não ser satisfeita. Essa aqui é a definição da variável conforme a gente viu aqui em cima. Tá bom, então eu preciso computar qual que é a probabilidade de CI ser satisfeita e qual que é a probabilidade de CI não ser satisfeita. Então, para esse nosso problema aqui, é mais fácil eu calcular essa probabilidade aqui primeiro. Então, a probabilidade da cláusula CI não ser satisfeita. Essa probabilidade aqui é exatamente a probabilidade de todos os literais. Ela tem exatamente 3 literais. Então, a probabilidade de todos os literais nessa cláusula serem falsos. Então, a probabilidade do primeiro literal da cláusula CI ser igual a 0 e o segundo literal da cláusula CI ser igual a 0 e o terceiro literal da cláusula CI ser igual a 0. E qual que é a probabilidade disso? Bem, como eu atribuo para cada uma das variáveis verdadeiro ou falso com probabilidade meio, então a probabilidade desse cara aqui, desse primeiro literal, ser falso vai ser exatamente meio, desse segundo ser falso exatamente meio, desse terceiro ser falso exatamente meio. Então a probabilidade dos três serem falsos é meio, que vai ser igual a 1/8. Então a probabilidade da cláusula CI não ser satisfeita vai ser igual a 1/8. Aí qual que vai ser a probabilidade de CI ser satisfeita? Então a probabilidade de CI ser satisfeita é 1 menos a probabilidade de CI não ser satisfeita. Então é 1 menos 1/8, que dá 7/8. Então a gente consegue concluir que a esperança da variável yi é igual a 1 vezes 7/8, que é a probabilidade de CI ser satisfeito, mais 0 vezes 1/8, que é a probabilidade de CI não ser satisfeito. Então aqui eu tenho 0 vezes 1/8, vai sumir, vai ficar só com 7/8. Então a esperança de yi é igual a 7/8. Então, o valor esperado da solução devolvida pelo algoritmo, que é a esperança de x, a gente já tinha visto que é igual a esse somatório aqui, para igual a 1 ATM, o valor esperado de cada uma das variáveis y e. O valor esperado de cada uma dessas variáveis y e é o mesmo, e é igual a 7/8. Então, isso aqui é exatamente igual a soma para i igual a 1 ATM de 7/8, que é igual a 7/8 de m. A gente viu que m é um limitante para o ótimo, é sempre maior ou igual ao ótimo, então eu tenho que 7/8 vezes m é maior ou igual a 7/8 do ótimo, então esse nosso algoritmo é uma 7/8 aproximação.